Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Olha, chegamos no final do livro de Colossenses, né? Aprendemos bastante aqui. Eu aprendi e tenho certeza que você também aprendeu, porque a palavra de Deus, quando ela é lida, ela tem poder, né? Então, se você leu, você aprendeu. E nós vamos para o último capítulo. E o último capítulo, ele vai trabalhar assim, algo que nós sabemos já, né? A questão de nos dedicarmos a uma vida de oração. Ele diz assim, ó, Paulo continua dizendo, no capítulo 4 de Colossenses, no versículo 2, diz assim, ó, a recomendação: dedique-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Olha, são 3 recomendações aqui em uma. Primeiro, vamos nos dedicar à vida de oração. Um tempo de qualidade e com qualidade em oração. Eu tenho dito isso, oração não é falação. Tem gente que diz, mas eu oro o tempo todo. Isso é importante, mas eu preciso ter um tempo qual eu paro para falar e paro para ouvir. Que oração eu falo e eu ouço. Primeiro eu falo com o Senhor, depois eu ouço o que o Senhor está me falando. E isso é oração. Então, oração não é falação, não é repetição, mas oração é um diálogo, uma conversa de um filho, de uma filha com o seu pai, o qual nós falamos e nós paramos para ouvir. E nós precisamos desse tempo para ouvir a voz do Senhor, a doce voz do Senhor. Então, nós precisamos ter um tempo de oração durante o nosso dia, ou à noite, ou de madrugada, como você quiser. Mas nós precisamos desse tempo. É importante, é super importante, como diz as crianças, né? É super importante eu ter um tempo de dedicação à minha vida de oração. Essa é a primeira recomendação. A segunda, ficar em alerta. Ficar em alerta não é para ficar desesperado, não é para ficar com medo, não é para ficar preocupado, mas é sempre estar pensando, olhando, sondando, analisando as coisas. Principalmente naquilo que eu ouço. Eu tenho que sempre estar em alerta para não viver, para não voltar à vida antiga que já ficou lá atrás, que não tem mais poder sobre a minha nova vida, se eu não der poder para ela. Então nós precisamos estar alerta contra o quê? As falsas doutrinas, as heresias, as mentiras que estão surgindo cada dia uma nova. Então eu tenho que ficar em alerta, eu tenho que ser uma pessoa prudente, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ficar ligado, eu tenho que estar ali, ó, olhando, vigiando, né? E a terceira, agradecidos. Você é uma pessoa grata? Você agradece, você tem o hábito, o costume de agradecer? No teu coração há gratidão? Você agradece pela salvação, pela vida eterna, pelo sol, pela lua? Você agradece pelo dia, pela noite, pela chuva, pelo sol? Isso é importante, importantíssimo. Mas a maior gratidão é quando nós agradecemos ao nosso Salvador. Quando nós falamos para Ele, obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não parou, o Senhor cumpriu os seus propósitos para que eu pudesse morar no céu. E eu vou morar no céu porque o Senhor não desistiu da sua missão. Então eu também não vou desistir da minha missão, que é anunciar, que é o ide. Ide e falai, ide e pregai,
e de anunciar essas boas novas da salvação. Então, primeiro, se dedicar em oração. Segundo, ficar em alerta, ser uma pessoa, né, que fica ligado ali, saber discernir o certo do errado, saber disso. O terceiro, ser uma pessoa grata, ter um coração cheio de gratidão, aprender a agradecer. Primeiro, nosso Salvador, o nosso Senhor, o qual nos chamou, né, o qual nos resgatou de um vale da sombra da morte e nos trouxe para o seu reino de luz, reino de paz. Então, tenha um coração grato. Agradeça ao Senhor, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda um monte de coisa, mesmo que não seja do seu jeito, agradeça ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Então, um coração grato, uma pessoa grata, ela não adoece, né? Porque ela sempre está em novidade de vida, ela sempre está agradecendo, está sempre louvando, bendizendo, sempre, sempre com o coração cheio de gratidão. Paulo continua instruindo esse povo, né? Orientando esse povo. E essa orientação serve para nós também. Ter uma vida de oração, estar alerta e ser agradecidos. Amém? Esse é o desafio para o livro de Colossenses, o último capítulo. Eu tenho certeza que você leu. E se você ainda não leu, comece a ler. Mas não fica sem ler. Pega um capítulo por dia. Irmãos, é muito fácil ler um capítulo por dia. Parar um pouquinho e ler, se dedicar, ter uma vida disciplinada com a leitura bíblica. A leitura bíblica é a essência para nós. Ela é essencial. Eu tenho que me dedicar à leitura bíblica. Não tem outro jeito. Eu tenho que aprender a gerenciar o meu tempo e ter um tempo para a leitura bíblica. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, eu tenho que parar e ler. E se você continuar junto, vendo os nossos devocionais, você vai estar lendo também, terminando. Quantos livros nós já terminamos, né? Por quê? Porque nós paramos um tempo, nós nos dedicamos todos os dias. Eu pego um capítulo e eu vou ler. E ao ler esse capítulo, eu oro antes. E eu digo para o Senhor, Senhor, fale comigo. Eu quero te ouvir. Eu estou aqui porque eu quero te ouvir. E eu me aquieto um pouquinho e ouço a voz do Senhor, que é soberana, a voz dele, uma voz doce. Eu ouço a voz do Senhor. Eu quero orar por você. E eu quero que você, se você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor, que a partir de hoje você vai se dedicar um tempo maior e vai começar a ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, obrigada, porque nós terminamos mais um livro, Senhor, o livro de Colossenses. Aprendemos um monte, Senhor, a ter uma nova vida, a ter um tempo de oração, a olhar para o céu, a buscar o Senhor em primeiro lugar. Senhor, obrigada, porque com a leitura desse livro, nós aprendemos que não é circunstâncias nem sentimentos que nos tira, Senhor, do centro da sua vontade ou de fazer a sua vontade, mas é dedicação. Quando nós nos dedicamos a termos uma vida com o Senhor, nós vamos ter uma vida com o Senhor. Obrigada pelo privilégio que nós temos em termos a Bíblia, Senhor, poder ler a Bíblia, que é a verdade, que é a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nada aprendeu a vida de Paulo. Mesmo preso, ele nos orientou, Senhor. Orientou aquele povo e nos orienta no dia de hoje. Hoje nos orientando a ter uma vida, Senhor, de dedicação, uma vida de oração, uma vida de um coração grato, Senhor. Eu quero te agradecer. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor, um amor maravilhoso. Nos ensina a viver esse amor, nos ensina a viver, Senhor, na dependência deste amor. Muito obrigada. Continua conosco,
Senhor. Continua conosco em nome de Jesus, que a tua doce paz continue sobre as nossas vidas para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, porque até aqui o Senhor está junto a nós. Muito obrigado. E vai continuar, porque o Senhor prometeu que estaria conosco, Senhor, todos os dias até o fim. E eu creio nisso, Pai. Nós cremos nessa verdade, que o Senhor está junto a nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Terminamos. Olha, 4 dias, né, com esse livro. Como foi interessante ler sobre isso. Como foi interessante estudar um pouquinho sobre a cidade de Colossos, né? Aonde Paulo estava, que estava preso ali. Olha como foi interessante colocar isso, sabe, no meu coração. Eu coloquei isso no meu coração logo no primeiro capítulo, né? Que Paulo estava preso. Então não é as circunstâncias. Nós não podemos dar desculpas, né? Dizendo que é o tempo, que é as circunstâncias. Não, é dedicação. Eu me dedico a ter uma vida com o Senhor. Invista um tempo, meu querido, minha querida, em leitura bíblica. Invista um tempo em oração, em uma vida. Invista um tempo em você, né, em conhecer Jesus. Invista um tempo. Nós vamos começar um outro livro e eu tenho certeza que esse livro vai chamar a tua atenção também, assim como tem chamado a minha atenção. Nós vamos ler esse livro e nós vamos orar para que o Espírito Santo continue em nós, sobre nós, em nome de Jesus, na leitura deste livro. Amém? Que você continue abençoado. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Se esta manhã de graça acendeu uma nova chama em sua vida de oração, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Fiquem com Deus.